Boa noite, Yasmin, tudo bem? Boa noite a todos. Eu não estou te escutando, eu tenho que... Boa noite, está me ouvindo agora? Agora estou. Perfeito. Vamos só esperar só mais uns 2 minutinhos, Rafael, só para dar o horário certinho, para quem está no horário a gente... Beleza. Ok, sem problema. Como que está em Rondônia? Está calor ou tá frio? Tá quente. É difícil ter um Aí aqui friozinho. não esfria. Eu estou aqui em Olambra, em São Paulo, e caiu a temperatura agora aqui. Está uns 16 graus. Nossa. Não, aqui acho que nem chega a isso, não. Até eu estava vendo de lá no grupo, né? Você mandou o casaco, aí o professor Rafael até falou assim: aqui em Rondônia vai ser difícil usar. Pois é. Bom, acho que já está dando o horário, Rafael. A gente pode começar. Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que já estão aí nos ouvindo. Espero até confirmar no chat que estão nos ouvindo bem. Gostaria de agradecer a Vitasal pelo convite para moderar a live do Dr. Rafael. O Rafael que é uma autoridade aí no assunto, né, de silagem. Ele, antes mesmo da pandemia, já fazia um trabalho de disseminação de conhecimento já no YouTube, no Instagram. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor, de ter aceitado o nosso convite também de participar conosco. Você pode se apresentar e a gente já pode começar a live. Legal, Yasmin. Eu que também quero agradecer aí a oportunidade de estar com vocês hoje, né? A Vitamais pelo convite, a você pelo convite, de estar podendo interagir aí, falar sobre silagem. Eu acho que é um tema que ele está vindo cada dia mais, né? Assim, as pessoas dando atenção para isso. Eu fico muito feliz, porque realmente acho que nós vamos falar bastante sobre isso hoje, tá? Para me apresentar, eu sou zootecnista, sou formado lá em Jabuticabal, na Unesp, e eu fiz mestrado e doutorado na Exalc, sempre trabalhando na área de conservação de forragens, né? Depois que eu terminei o doutorado, saí um pouco para o campo, né? Já fazem aí 9 anos que eu estou no campo, trabalhando, então, assim, consegui rodar bastante, já tive a oportunidade de estar em Rondônia aí, né? Um estado bastante interessante aí. Teve aí uma época, teve um boom no leite, né? Eu trabalhei bastante, eu trabalhei numa empresa que trabalha com leite, tinha uma referência grande de Rondônia aí na produção de leite, mas acho que a produção de carne hoje ela se destaca, né? Então, assim, muito contente de poder estar hoje com vocês aí, provavelmente com bastante gente aí da região, e estar falando um pouco de silagem, né? Que eu acho que talvez seja aí uma tendência aí das propriedades, né? Começar a estar fazendo isso ou dar continuidade, estar melhorando isso, porque é um volumoso estratégico, né? Com certeza. Então tá ok. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, daí vocês me falam aí se vocês se vocês estão vendo a tela. Para mim aqui tá ok, Rafael. Ok? Tá no modo apresentação. Uhum. Ok. Ok, o pessoal tá me confirmando aqui que tá vendo também. Quem tá online tá vendo certinho a apresentação. Legal, perfeito. Eu provavelmente acho que eu não vou estar acompanhando o chat, então, Yasmin, se alguém fizer alguma pergunta, se alguém quiser interromper, fiquem à vontade aí, porque eu acho que a ideia nossa hoje é fazer um bate-papo, né, do mais informal possível, tá? Então, aqui nós estamos aqui hoje
para conversar então fiquem à vontade aí, qualquer pergunta ela é sempre bem-vinda, ok? Isso. Como a Rafael falou, é de grande valia a gente interagir. Então, o pessoal pode ir mandando as perguntas no chat. O que não for sendo respondido durante a live, que às vezes, né, um assunto não bate muito, a gente vai responder no final. Então, pode ir mandando, aproveitar aí a presença do Rafael para tirar todas as dúvidas. Perfeito. Bom, então vamos começar. Eu acho que assim, o título da apresentação é Indicadores de Desempenho na Produção de Silagem, né? O que nós vamos basicamente comentar hoje aqui é como se dá, né, a evolução do processo desde o momento que a gente está definindo o momento de colheita, né, passando pelos processos de fazer a silagem, né, e está olhando para essa silagem na hora que eu estou abrindo ela e utilizando, né? Então, existem vários indicadores, né, que essa é uma das recomendações que eu faço muito no campo, né? Nós precisamos começar a fazer gerenciamento do processo de produzir silagem, né? Hoje em dia, basicamente, a gente faz a silagem, mas nós não gerenciamos, tá? Bom, como que geralmente eu sempre inicio as minhas apresentações, as minhas falas, falando um pouquinho desse conceito aqui que eu criei há algum tempo. E assim, esse conceito eu criei ele depois que eu saí para o campo, tá? Se falar assim, dentro da universidade eu ainda não tinha esse conceito comigo, né? E quem me ensinou isso foi o produtor, tá? E o que consiste, né, os 3 S's da produção de silagem? É dividir, né, as etapas de fazer silagem em 3 S's. S do solo, S do silo e S da silagem. Eu acho que é importante, né, todo mundo entender isso. E vocês vão ver qual que vai ser o meu objetivo no final desse slide aí, onde que eu quero chegar, né? Então, esse conceito ele surgiu quando eu comecei a visitar as propriedades. E aí, quando a gente vai visitar um cliente, a gente começa a elaborar várias perguntas ali, né, para estar entendendo, né, o que ele faz e tudo mais. E aí, quando eu chegava nas propriedades, e quando eu chego, isso ainda é uma realidade que eu posso dizer em mais de 90% das propriedades, a gente começa a fazer perguntas ali com relação ao solo, né? Qual que é a cultura que você plantou? Qual que é a população de plantas que você tem? Qual que é a produtividade em matéria verde por hectare ou em matéria seca por hectare? Né? Qual que é o espaçamento entre linhas aí que você está plantando esse milho? Né? Quantos dias, né, quando você plantou, quando você vai colher? Então, assim, são perguntas que o produtor, a hora que, né, tanto o produtor quanto o técnico, ele responde na lata para mim. A silagem também, né? Essa silagem, minha silagem ela tem tanto de matéria seca, ela está com tanto de amido, ela tem tanto de proteína bruta, né? Eu estou dando tantos quilos por cabeça por dia. Então também é um S ali que ele tem ali várias respostas, né? Com relação a isso. E quando a gente chega no S do silo, né, o que é o S do silo, para todo mundo entender? É a partir do momento que eu estou iniciando o processo de colheita, né, passando pelas etapas de enchimento e compactação, entrando na vedação, esperando para abrir esse silo, abrindo esse silo e utilizando esse silo. Quando a gente começa a fazer perguntas relacionadas a isso, né, por exemplo, qual que é o peso do trator que você está compactando com relação à quantidade de forragem que chega por hora? Né? Qual que é a temperatura da sua silagem quando você está, a hora que você abriu, qual que é a temperatura no topo do silo? Qual que é a espessura de camada preta que você tem no topo do silo? Qual que é a perda de matéria seca que você tem nesse silo? Qual que é o avanço diário que você realiza no seu silo? São perguntas que quase ninguém me responde, tá? E essas perguntas, elas são importantes, né? Só que ninguém tem esses dados, né? Então, assim, aí que vem aquela história de estar faltando um pouco de gerenciamento, né? E esse S do silo é um S que ele está passando, né? Que ele permanece, né? Vamos falar, eu faço silagem, geralmente assim, eu convivo com a silagem o ano todo na propriedade. Né? Se eu pegar o S do solo e contar o tempo que essa silagem, né, que essa forragem que vai virar silagem, ela fica no solo,
ela fica aí, se for uma silagem de milho, ela fica 70, 80, 90, 110 dias ali, né? Se eu pegar o S da silagem, eu colhi a silagem hoje, eu dei para o boi, né? Ela ali, ela é pouco tempo também. Agora, se eu olhar para o S do silo, é o S que permanece por mais tempo ali dentro, né? E esse S nós não estamos gerenciando ele. Então, eu acho que o grande objetivo aí da gente estar conscientizando, né? Primeiro da gente entrar em todas os detalhes, em todos os indicadores, é mostrar que o S do silo, ele é importante, certo? O que geralmente eu peço, né, para as propriedades começarem a fazer? É considerar o silo como se fosse um indivíduo, né? A hora que o boi entra na propriedade, a hora que o bezerro nasce, né, a primeira coisa que ele vai ganhar é um brinco na orelha, né? Por que a gente coloca um brinco na orelha de um bezerro? É para começar a gerenciar ele, né? Ele nasceu tal dia, né? Ele foi desmamado tal dia, ele entrou no confinamento tal dia, ele foi abatido tal dia. Então, assim, a gente começa, teve problema, o bezerro número tal. E por que o silo a gente não está fazendo isso, né? Sendo que o S, né? Sendo que o que eu tenho armazenado dentro desse silo é um valor elevado. Sim. Tá certo? Eu acho justamente, assim, acho que ainda não tem assim, uma consciência, vamos falar assim, né, do valor que está ali. Igual o senhor falou assim, a gente tem costume justamente disso mesmo. Adubou, não adubou, tá na época certa, não tá, colheu, e depois vai olhar só lá no final, como que tá essa silagem aqui para poder fornecer para o animal, né? O silo fica realmente assim um pouco deixado de lado. Exatamente, né? Então, assim, eu gosto sempre de, por exemplo, a partir do momento que uma propriedade eles fazem, eu fiz um silo, né? Primeira coisa que eu recomendo, coloque número nesse silo. Como a gente coloca um brinco no bezerro, vamos colocar uma placa na frente do silo lá e vamos identificar isso daí, né? E dentro lá por exemplo, o bezerro nasce, com certeza, né? Tem propriedades que deve ter planilhas e tudo mais, mas tem propriedades simples que tem apenas um caderninho. Então, assim, independente do tamanho da propriedade, faça um caderno, seja uma planilha ou seja um software, começa a anotar silo número 1, tantas toneladas, multiplica lá por quanto que custou essa tonelada, né? Coloca lá, o silo ali me deu, aquele silo ali eu tenho 1.000 toneladas, cada tonelada custou 150, eu tenho 150 mil reais debaixo de lona. Ou seja, a gente começa a olhar para esse silo de outra forma, né? Às vezes a gente vai, isso aí também é um hábito assim que eu quando vou visitar uma propriedade, né, eu gosto de ir lá no silo, né? E às vezes tem produtor que às vezes evita ir no silo, fala não, mas não vamos lá, ou tá sol, ou fala gente, nós precisamos ir no silo. Se eu vim aqui para falar de silagem, nós temos que ir no silo, né? Então assim, comecem a frequentar o silo com uma maior periodicidade, né? Nós precisamos ir lá naquele silo. Nós não estamos vendo, né, o nosso boi no pasto, não estamos olhando lá o boi no confinamento, né? Não queremos ver o desempenho, nós temos que olhar nosso silo, porque ele tem muito dinheiro, certo? Então, assim, eu acho que esse é o grande conceito. Eu sempre falo assim, se as pessoas entenderem esse conceito, que nós podemos falar que ele está numa escala macro, né, uma coisa bem abrangente, mas se isso ficar claro para o produtor, ele fala assim, poxa vida, faz sentido, eu preciso começar a gerenciar isso daí, né? Uma das coisas que eu comento, nós precisamos ter dentro da propriedade uma pessoa que seja responsável pelo S do silo, né? Assim, ela não precisa só trabalhar ali no S do silo, mas assim, ela deve ter como responsabilidade o S do silo, porque assim, ela daí vai estar vendo todo dia, né? Porque normalmente tem um agrônomo que cuida do solo, aí tem um nutricionista que mexe ali da silagem para frente e o silo fica abandonado. Exatamente, né? E olha só que coisa interessante, né? A partir do momento que uma propriedade ela destina uma pessoa, né? Seja ela um empregado, seja ela um técnico, que vai ser responsável pelo S do silo, essa pessoa ela vai ajudar a conectar os dois outros S's, o S do solo e o S da silagem. Porque notem, o nutricionista que está formulando a dieta, ele não conversa com o agrônomo que está produzindo ali a silagem no solo.
Então, quer dizer, às vezes essa pessoa aqui do S da silagem precisa mandar informação para o S do solo. E aí quem que vai ser o conector? Vai ser o responsável pelo S do silo. E a mesma coisa vai acontecer ali no S da silagem. Oh, o S da silagem precisa de tal coisa, ou o S do solo precisa de tal coisa. Então, assim, nós vamos começar a comunicar, gente, que é uma das coisas mais importantes em qualquer empresa, seja ela uma fazenda, né, seja ela Vitamais, seja ela qualquer empreendimento. A partir do momento que existe comunicação, né, as coisas se desenrolam, as coisas avançam de uma forma mais, né, assim, vamos dizer, é até assim, quem falava isso, meu orientador, ele sempre gostava de falar palavras difíceis, né? Ele fala assim, o processo de ensilagem ele deve ocorrer de uma forma concatenada. Poxa, mas o que é concatenada? Mas, assim, é de uma forma que seja coerente, né? Que ela seja coesa, que ela realmente aconteça. Então, assim, essas conexões, elas vão ser extremamente importantes, tá certo? Certo. Bom, então aqui, vamos seguindo aqui. Feito esse comentário inicial, Yasmin, você vai controlando aí o tempo, porque eu costumo falar bastante. Se eu começar a ver que você começa a patinar aí, você fala, Rafael, avança aí. Pessoal, aqui a ideia nossa é falar um pouco sobre conceito de conservação, porque antes, né, fala assim, o que é a silagem? A silagem eu vou dar para boi comer. Só que antes de a gente dar, né, de fazer essa silagem, né, e isso ser um alimento para fornecer para o boi, nós temos que lembrar que essa forragem ela vai passar por um processo de conservação, né? Vai passar por um processo de fermentação. E quem faz fermentação são bactérias. Então, assim, antes disso virar comida para boi, essa forragem ela ainda é um pouco de comida para a bactéria. Então, assim, eu preciso entender o conceito da fermentação para eu fazer uma coisa bem feita. Não adianta nada eu começar a errar já na fermentação, que quem vai se prejudicar vai ser o animal final, lá, que é o ruminante que vai estar comendo. Tá? Então, assim, o objetivo desse slide aqui, a gente fala isso, que fazer silagem, nós precisamos considerar alguns parâmetros aqui. Primeiro, eu preciso ter carboidrato solúvel, né, que é açúcar, né, que a forragem já tem isso, e aí nós vamos definir aí, né, o ponto de colheita, que uma das coisas importantes de ponto de colheita está relacionado com isso, né? Mas isso daqui vai ser alimento para a bactéria, né? Nós precisamos ter ausência de oxigênio no processo. Por isso que eu tenho que compactar, né, e fazer uma boa vedação do silo, porque a hora que eu alio essas duas coisas aqui, nós vamos ter uma fermentação láctica. Tá? E essa fermentação láctica ela é feita por bactérias lácticas que produzem ácido lático. Então, esse processo aqui de produzir ácido lático é importante, porque isso vai fazer com que o pH da silagem caia. E quando esse pH cai, a gente começa a ter esse alimento conservado, né? Eu conservei ele. Então, duas coisas são importantes aqui, ó. Ponto-chave, né? Os dois pontos chaves. Eu ter pH abaixo de 4 e eu ter anaerobiose. Né? Tudo isso daqui vai ser para maximizar a recuperação de nutrientes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que maximizar a recuperação de nutrientes, nós estamos reduzindo perdas no processo. Porque fazer silagem gera perdas, pessoal. Tá? Não existe um processo 100%. Eu ensilei 1.000 toneladas. A hora que você vai abrir essa silagem lá, quanto que vai ter? Não vai ter 1.000 toneladas, vai ter menos, porque o processo gera perdas. Então, notem, esse processo aqui que eu resumi em 5 etapas para vocês, isso daqui vai explicar todo o processo que nós vamos falar a partir de agora. Né? Que nem eu falei, momento de colheita, enchimento e compactação, uso de aditivos, vedação, né? E depois o uso dessa silagem, a abertura desse silo, está explicado, pessoal, nessas etapas. Então, uma das coisas que eu sempre falo, né? Eu sempre recomendo. Eu estou com dúvida em alguma coisa ali ao longo do processo de fazer silagem, né? Eu não sei essa resposta. Lembrem desse processo aqui, ó. Eu preciso ter açúcar, preciso ter ausência de oxigênio, preciso ter fermentação lática, preciso ter bactéria lática, preciso ter ácido lático. Isso daqui vai ajudar a gente a responder às nossas dúvidas.
tá certo? Bom, e com base nisso, a gente entra, né, nesse primeiro item aí do S do silo, que eu considero, que é o momento de é o ponto de colheita, né? Seja um capim, seja um milho, né, nós temos que determinar qual que é o momento de colheita, né? E aí, assim, Rafael, e aí? E agora? Como que a gente vai definir isso daí? É pela cor da planta? É pela linha do leite? É por dias de plantado? É por dias após o último corte, no caso de capim? Então, assim, existem vários critérios, né, que a gente escuta por aí. Mas, assim, Sim. eu prefiro vamos dizer, universalizar isso daí, né? Ter uma variável, só existe uma variável hoje que a gente consegue responder, independente do material que nós estamos colhendo, que é o teor de matéria seca, né? Então, assim, nós precisamos... Quer fazer algum comentário, Yasmin? Não, não, igual o senhor falou assim, a gente está sempre acostumado no milho, no caso, sempre olhar linha do leite. Ó, a linha do leite chegou lá 2/3, pode colher para silagem. Exatamente. Isso está errado? Não, não está errado, tá? Mas eu gosto de considerar essas visualizações, né? Linha do leite, coloração da planta, folha senescente, dias de plantio ou dias após o último corte. Eu acho que isso pode ser ponto de referência. Mas o que a gente deve fazer é medir matéria seca, né? Então, assim, eu vou lá, eu preciso fazer uma amostragem, né? Eu preciso coletar o material e levar para fazer matéria seca. E matéria seca é a coisa mais simples do mundo, pessoal, né? Não é coisa complicada. Eu preciso ter um micro-ondas, eu posso ter um coaster, né? Eu posso ter uma air fryer e uma balancinha, né? Hoje, quem quiser mensurar matéria seca, vamos falar aí, com R$ 400, você monta aí um aparato para fazer matéria seca, né? E Com é certeza. importante, porque a partir de 30% de matéria seca, a gente começa a ter um ambiente adequado para ocorrer a fermentação. Então, notem, vamos voltar naquele slide lá que eu mostrei, né, dos 5 fatores ali, né? Carboidrato solúvel, ausência de oxigênio. Quando nós estamos colocando o teor de matéria seca ali acima de 30, eu dou um ambiente satisfatório para as bactérias ácido-láticas, né? Para as bactérias que produzem ácido lático. Se eu der um ambiente com muita umidade, por exemplo, o caso que acontece em capins, né? Capim. Eu vou colher o capim no melhor valor nutritivo, ele está com 16% de proteína bruta, né? Ele está com FTN bom lá, só que ele está com 20 de matéria seca. Não adianta, pessoal, nós querer colher esse capim e ensilar. Porque o que vai acontecer? 20% de matéria seca quer dizer que eu tenho 80% de água. E esse ambiente vai favorecer os clostrídios, tá? Não é a bactéria ácido lática, é clostrídio que produz ácido butírico. Por isso que quem faz silagem de capim sem elevar a matéria seca, seja por pré-secagem ou seja por adicionar algum substrato ali, vai ter aquela silagem fedida, né? Que é aquela silagem que você usa, você vai na boca do silo, você começa a mexer com essa silagem, a hora que você chega em casa, você tem que jogar fora a roupa, né? Várias vezes eu já cheguei em Fica casa o e dia minha esposa inteiro com a falou mão assim, Rafael, fedendo. de várias vezes eu já cheguei em casa, né, depois de ter mexido com silagem de capim, a minha esposa falou assim, Rafael, olha, essa roupa que eu não vou lavar, não. Ou você lava ou você joga fora, né? Porque assim, impregna, certo? Por quê? Porque esses ácidos que são muito fortes, né, são fedidos, né, que é o caso do ácido butírico, é considerado, esse ácido, ele adentra, ele consegue adentrar dentro da epiderme e tudo mais, e por isso que também na mão da gente permanece esse cheiro por vários dias, tá? Então, assim, nós temos que definir esse momento de colheita com um teor de matéria seca pelo menos de 30%. Né? Rafael, mas o capim... Só voltando no capim, rapidinho. A gente sabe assim, que a capacidade fermentativa ela depende de 3 fatores, basicamente, né? Que seria a matéria seca da forragem, o poder tampão e carboidrato solúvel. Teria alguma outra forma da gente
modificar, né, para o capim, sem ser por matéria seca, essa fermentação? Olha, eu acho muito difícil, Yasmin. A única coisa que talvez poderia, vamos dizer assim, dentro dessa equação de capacidade fermentativa, seria adicionar muito açúcar, mas isso inviabilizaria o processo, né? Seria muito É isso que eu ia caro. perguntar, eu já ouvi falar mesmo. O pessoal fala assim, não, joga açúcar que você vai aumentar carboidrato solúvel e resolveria o problema, né? Uhum. Então, quer dizer, eu acho que assim, o que é mais fácil, o que é mais coerente é mexer na matéria seca. Então, assim, no capim, o que a gente pode fazer? Pode fazer pré-secagem. Ah, Rafael, mas eu estou em Rondônia e eu planto mombaça, que dá uma produtividade alta. Dá para pré-secar? Dá. Tem propriedades que a gente acompanha no Paraguai hoje que estão fazendo silagem pré-secado, né, e ensilando dentro de um silo trincheira ou silo superfície, fazendo pré-secado de mombaça, né, forragens aí. Então, assim, faz uma ceifa, deixa aí por mais ou menos umas 3 horas, perdendo umidade no campo. Depois eu venho com uma automotriz, com uma plataforma recolhedora, e depois ela faz a picagem e fica perfeita a silagem. Consigo sair de um capim com 25 de matéria seca para quase 40 de matéria seca, né? Para 35 de matéria seca. Então, assim, tendo aí fermentações excelentes. E mais uma coisa, eu estou reduzindo a quantidade de água que eu estou transportando. Então, para quem trabalha com grandes volumes, isso pode ser interessante, certo? Mas, assim, dentro do ponto de vista que a gente está falando de conservação, nós estamos gerando ambiente para bactéria ácido lático. Ah, Rafael, não consigo fazer, não tenho prestador de serviço aqui na região, não tenho como fazer. Eu sou pequeno produtor também, não dá. O que eu faço? Pode colocar algum substrato, né? Colocar um milho moído, colocar uma casca de soja, colocar uma polpa cítrica, qualquer ingrediente que tenha matéria seca mais elevada, né? Então, assim, com isso eu consigo elevar o teor de matéria seca desse capim. Ou, né? Rafael, não consigo fazer nada disso. O que eu faço? Eu estou fazendo silagem de capim para ser fonte de fibra. Deixa o capim passar. Deixa o capim passar. O capim lá com 28, 29 vai estar com fibra elevadíssima, né? Vai ter perdido aí a parte proteica. Mas se for para fazer bucha, né, para o boi ruminar, excelente, porque assim, a hora que eu coloco um capim com 20% de matéria seca dentro de um silo, eu tenho mais de 25% de perda de matéria seca. É muita coisa, né? Então, não tem sentido, na minha opinião, fazer isso. Além do efluente que vai produzir, né, o silo na parte de baixo pode começar a dar problema de barro. Enfim, são vários problemas aí que acontecem, né? Então, independente aí do material que a gente está ensilando, devemos lembrar do teor de matéria seca, né? Então, a hora que a gente vai para o milho, né, um valor ideal aí de matéria seca seria 35%, né? Se eu colher como automotriz, tem propriedades que chega até 37%, 38%, que daí você consegue dar qualidade no picado. Mas, às vezes, o pequeno produtor que colhe lá com a linha, com aquela máquina acoplada no trator de uma linha, nós não podemos elevar muito teor de matéria seca, porque aquela máquina ela não consegue dar homogeneidade de partícula. Nós vamos falar um pouquinho isso lá na frente, né? E se eu não dou homogeneidade de partícula, eu vou me prejudicar na compactação, né? E tendo problema na compactação, esse silo ali vai ter muito oxigênio, né? Muito poro, e aí a gente já entra também negligenciando o primeiro slide ali. Eu não consigo garantir a anaerobiose. Então, olha só como é que as coisas vão se linkando, né? Então, eu acho que aqui a mensagem principal nossa é medir matéria seca, né? Fazer matéria seca para definir esse momento da colheita. Como determinar? É simples, né? Fazer uma amostragem. Depois, quem quiser ter isso mais detalhado, tem vídeos no YouTube aí que eu gravei mostrando passo a passo. E aí fica... Eu acho que é simples. Eu acho que isso tem que fazer matéria seca, tem que ser rotina na propriedade, né? Da mesma forma que uma propriedade de leite tem que lavar a máquina de ordenha toda vez que termina a ordenha, eu acho que uma silagem, né, a hora que eu estiver fazendo uma silagem, eu tenho que determinar essa matéria seca, certo?
Tem alguma consideração? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação Apareceu uma pergunta aqui, ó. Você tem alguma informação de adição de milho grão no processo de ensilagem de capim? Olha, o milho grão... Inteiro, né? Olha, o grão inteiro, assim, se a gente for pensar em termos de matéria seca, ele vai elevar. Vai beneficiar o processo de conservação do capim, mas esse milho grão inteiro não vai ser interessante depois, porque assim, eu estou colocando milho ali no capim, né? Esse milho, ele não vai ser só fonte ali para melhorar a fermentação, mas ele é nutriente depois, né? Inclusive esse milho, a hora que ele entrar em contato com a umidade do capim, ele vai melhorar a digestibilidade da mida. Então, assim, é interessante fazer isso, tá? Mas, assim, o milho grão eu não recomendo. Vai ter que colocar ele processado, ele moído ali, né? Pelo menos aí eu considero aí tamanhos bons aí de partícula aí, médio para milho aí por volta de 2 milímetros, tá? Que aí você consegue processar, você vai ter uma proporção de grãos inteiros bem baixa, abaixo aí de 1%. Ok? Ok. Muito bem. Entrando na questão de tamanho de partícula, que daí a gente já está aí dentro do processo de colheita, é super importante a gente definir o tamanho de partícula, né? Quando eu não tenho um processador na minha colhedora, ou seja, quando eu estou trabalhando com máquinas pequenas, né? Máquinas aí que estão colhendo uma linha, 2 linhas, nós temos que regular esse tamanho de partícula aí por volta aí de 10 milímetros, né? Se eu trabalho com uma automotriz, eu posso chegar até 20 milímetros. Tem automotriz aí que tem crackers, né? Que é isso daqui, né? Que são rolos que fazem o processamento de grãos. Tem cracker hoje aí que consegue colher. Tem automotrizes que estão colhendo aí com 26 milímetros e com quase 100% de grão quebrado, tá? Então, assim, o cracker em si, ele vai ser utilizado para fazer a quebra de grão. E esse cracker, né, ele trabalha com 2 rolos, ele deve estar ajustado aí dentro de 1 a 3 milímetros, tá? Para fazer um bom processamento desses grãos. Tá certo, pessoal? Então, assim, é extremamente importante a gente tá fazendo o processamento de grãos, está olhando para o tamanho de partícula. Quando a gente trabalha com máquina pequena, o que é importante? Afiar a faca. Tá? Tem gente que pega lá, vai fazer a afiação de faca e afia a faca um pouco antes de começar a silagem. Nunca mais afia, só vai afiar no outro ano. Mas faca nós temos que afiar de 2 a 3 vezes por dia. Né? E uma outra coisa mais importante é a contrafaca, pessoal. Tem propriedade que às vezes eu chego e falo assim, vamos dar uma olhadinha na contrafaca? Ninguém sabe onde está a contrafaca. Então, assim, a faca é a mesma coisa de uma tesoura. Você vai usando uma tesoura e vai desgastando ela só de um lado. Né? Vai chegar uma hora que você vai cortar o papel, ele não vai cortar. É isso que vai acontecendo. Mesmo que eu vá chegando ali com a minha faca, né? Eu vou ajustando, eu vou afiando, ela vai desgastando, a contrafaca também desgasta. Então, assim, essa contrafaca ela tem que ser aproximada também. Tá? Um caso bem comum que a gente sempre vê, para ver que a gente está com problema de contrafaca, você vai numa silagem e ela está com o sabugo do milho, parece que foi cortado que nem salame, tá que nem um salaminho cortadinho. O que é? A distância da faca e da contrafaca, elas não estão conseguindo se encontrar. E aí eu estou tendo esse problema aí desses disquetes que a gente chama, e isso gera seleção pelo animal. Né? E os grãos que vão estar ali não vão estar me ajudando no processo de conservação de forragem. Então, temos que olhar isso, tá certo? No caso do automotriz, Desculpa, falando então de processamento, a gente normalmente leva a pen state antes de fornecer para o animal e faz a avaliação da pen state, né, tamanho de partícula. O ideal seria fazer essa avaliação também na hora do corte? Também. Na hora do corte também é importante, né? Dentro da pen state, a gente recomenda aí que a peneira, eu gosto de olhar dentro da pen state, assim, o que é mais importante para mim é a peneira de 19, tá? A peneira de 19, que é a última peneira, ela deve ter ali por volta de 3 a 8% de retenção. Mas vamos falar que eu estou com uma automotriz muito boa, por exemplo, né? Se eu for fazer um shred lage aí, né? Que é aquela silagem que ela tem 26 milímetros de tamanho de partícula.
a minha proporção aí nessa peneira de 19 vai ser muito maior. Mas, assim, se eu tiver homogeneidade de partículas, né? Se eu não estiver vendo heterogeneidade ali no processo de ensilagem, porque a gente começa a ver, eu começou a destoar um pouco a partícula, todo mundo vê ali que começa a ficar palha, você vê que não, né, que a gente vê ali que não fica homogêneo, né? Então, assim, a gente não precisa se ater muito a números, né? É claro que a gente pode ter esse número de referência, mas se a gente estiver tendo homogeneidade, né? Se a gente estiver conseguindo fazer um bom processamento de grãos, tá excelente, mas é válido estar utilizando a Penn State para avaliar, né, o tamanho médio de partícula, certo? Olha essa figura aqui que interessante, pessoal. Essa daqui foi uma propriedade que eu visitei no Rio Grande do Sul, isso foi em 2012. Eles estavam colhendo, era uma lavoura de milho que já estava com um teor de matéria seca um pouco mais avançado, né? E aqui eles estavam colhendo com uma automotriz, a automotriz quebrou. A automotriz quebrou e aí depois eles continuaram com a máquina que eles tinham de 2 linhas. E olha a diferença, né, da homogeneidade das partículas, né? Essa partícula aqui ela ficou muito mais desproporcional. E a hora que a gente foi medir a temperatura lá, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, essa temperatura 36 graus e essa temperatura aqui 41 graus. 5 graus de diferença na temperatura. Então, ou seja, quando eu tenho uma silagem com uma partícula maior, a silagem ela tende a aquecer mais. Por que acontece isso? Porque dentro do processo de abertura de uso, eu tendo partículas mais desproporcionais, a minha densidade ali, né, quilos de forragem por metro cúbico vai ser menor. Então, quer dizer que eu tenho mais porosidade. E a hora que entra oxigênio, vem a levedura deteriorar essa silagem. A hora que ela deteriora, ela aquece a silagem. Então, olha só, né, simplesmente por uma troca aí mudou a máquina, alterou o tamanho de partícula, mudou a densidade, com certeza isso me acarreta perdas ali no processo, porque a planta respira mais, né? Eu demoro mais para consumir esse oxigênio ali. Então, assim, simplesmente essa diferença acarreta aí num desencadeamento negativo dessa silagem, tá certo? Rafael, só voltando naquela foto, ela me lembrou também, às vezes, quando se colhe uma silagem com a matéria seca muito alta, né? A gente vai ter também essa dificuldade de picagem. O que seria isso? A gente poderia adicionar água, melhoraria essa compactação ou não? Pode. Quando a gente tem... realmente, isso é um ponto importante, né? Matéria seca mais elevada dificulta a compactação. Isso daí, né, a gente tem o tal do efeito colchão. Né? Uhum. Então, assim, o que a gente pode fazer? Matéria seca muito alta, a primeira coisa é reduzir o tamanho médio de partícula. Vai lá na máquina, ajusta, tenta reduzir ao máximo, para tentar melhorar essa aderência de né, das partículas. Rafael, ainda não está dando. O que a gente faz? É o que a Yasmin comentou. Vamos adicionar água. Né? Não tem outra saída. Eu vou deixar essa silagem seca ali, né, começar a aquecer essa silagem, ter problema de reação de Maillard, né, ter aumento de perdas. Não, a gente pode adicionar água no processo. É claro que a gente vai ter que arrumar uma forma de fazer isso de forma homogênea, né? Se for fazer com aquelas... tem algumas propriedades que usa que joga esterco, né, e vai passando no silo. Eu até no meu Instagram lá eu já mostrei um vídeo desse. Então, assim, tomar cuidado, né? Lavar para não contaminar essa silagem com enterobactérias, que são bactérias indesejáveis. Mas adicionar água, porque daí essa água vai preencher esse poro, né? E preencher nesse poro eu garanto a anaerobiose. Garantindo a anaerobiose, nós vamos ter, né, o ambiente que nós precisamos para ter uma boa fermentação. Certo? Tá ok. Bom, e aqui a gente entra na questão de processamento, né? Que, como eu falei, né, nós precisamos processar esse grão. Um grão inteiro dentro do silo não adianta. Né? Eu não vou ter... Grande parte, por exemplo, no caso do milho, né, os carboidratos solúveis, eles vão estar aqui dentro desse grão. Se eu não quebro isso,
a bactéria não consegue. Né? E esse grão também que ele não foi quebrado, a hora que ele chegar lá no rumen do animal, ele não vai ser digerido. E nós vamos começar a ver grão nas fezes, que é uma coisa que nenhum nutricionista gosta. Né? Porque nós vamos estar aumentando a ineficiência de conversão do animal. Daí, assim, o nutricionista formula uma bela dieta lá, né, almeja lá um ganho do animal, só que o animal não ganha. Daí fala assim, poxa, a culpa é do nutricionista. Não, não é do nutricionista. Às vezes pode ser da silagem, né? Pode ser que o grão não está processado, o animal não está aproveitando. Então, assim, é importante estar avaliando esse processamento. E como que a gente pode fazer? A gente pode fazer o teste do litro, não sei se eu tenho nesse slide aqui, não tem. Deixa eu voltar aqui. A gente pode fazer o teste do litro, né, que é eu pegar 1 litro, volume de 1 litro, colocar a forragem ali, faz uma amostragem ali da forragem que está chegando no silo, pega esse 1 litro, depois despeja e começa a contar os grãos inteiros. Né? O ideal é ter menos do que 3 grãos inteiros. Tá? Se tiver mais, para a máquina, fala, oh, vamos melhorar esse cracker, né? Ou vamos afiar a máquina, se for uma máquina pequena, né? Vamos diminuir o tamanho de partícula. Né? E também a gente pode fazer a técnica da decantação. Eu pegar lá uns 2 quilos, 3 quilos de forragem, colocar num balde de 20 litros de água, mexer, esperar o grão decantar, como foi feito aqui, ó. Daí eu vou ter um pouco de partícula e tudo mais. E aí eu peso 100 gramas desse grão aí, né, dessa amostragem que sobrou ali desses grãos decantados. Peso 100 grãos, peso 100 gramas, e depois eu faço uma catação dos grãos inteiros, né, e peso os grãos inteiros. Eu preciso ter menos do que 15 gramas, ou seja, eu preciso ter menos do que 15% de grãos inteiros nessa metodologia. Tá? Então, assim, é uma forma aí da gente estar avaliando se o processo está bom. E nós temos que fazer isso no processo. O mais importante, dependente da metodologia que nós estamos utilizando, pessoal, nós temos que olhar isso para o processo. Olha só que coisa, né? Porque se eu não resolver isso dali naquela hora, acabou. Né? A silagem eu estou fazendo às vezes para 1 ano. Silagem eu estou fazendo às vezes para 1 mês. Né? Errou ali, já era. Né? Não adianta chorar depois. Né? Então, assim, mais uma vez, por isso que está o título do nosso bate-papo aqui, indicador de desempenho. Nós precisamos começar a ter indicador. Ah, quanto que está o processamento do grão? Ah, está com 18%, para a máquina. Né? Quanto que está? 12%. Não, beleza, parabéns, está ótimo, toca o barco. Né? Então, assim, a gente começa a ter ponto de referência para a gente tomar ações, tá certo? Para o sorgo, a gente faria os mesmos parâmetros? O sorgo também, né? O sorgo é mais difícil. Eu colocaria os mesmos parâmetros, mas assim, é mais difícil da gente chegar nisso. Né? Sim. No caso do copo de 1 litro, não. Né? O sorgo aí ainda não foi definida aí uma metodologia para isso. Tá? Mas uma das coisas que eu recomendo para sorgo é quando for contratar uma automotriz, ou se a propriedade tem uma automotriz e vai fazer destilagem de sorgo, que compre um cracker para sorgo. Esse daqui é um cracker de sorgo. Esse daqui é um cracker de milho. Notem que o cracker para o sorgo, ele tem os dentes muito menores. Então, ele consegue quebrar melhor esse grão do sorgo. Tá? Mas, assim, o sorgo, talvez esse seja o grande desafio dele. Né? É difícil processar o grão. Tá? O que tem mais de avançado hoje é isso daqui, ó. Eu trabalhar com cracker para sorgo. Tá? Então, assim, vários prestadores de serviço hoje têm isso. Tem acessível, é acessível as companhias que trabalham, vendem. Tem hoje empresas que fabricam crackers no Brasil. Então, quer dizer, não é inacessível, é fácil acesso a isso. Tá? Bom, aqui, pessoal, é um pouco relacionado, né, ao processo de enchimento e compactação. A primeira coisa, eu queria que vocês observassem, né, como que esse trator, essa pá carregadeira, ele está ensilando esse silo. Né? Ele está fazendo esse silo em formato de rampa. Né? Ele não está pegando, né, o silo de fora a fora e está enchendo. Né? Como que é o caso desse outro aqui. Ó. Notem esse vídeo aqui. Ó. Isso aqui é lá no Chile. Olha o tamanho desse silo que eles estão enchendo.
né? Então, assim, a superfície de exposição, quando eu vou fazendo em camadas, ela é muito grande, né? A única coisa interessante que tem aí é essa forma aí que eu acho de descarregamento de silagem. Vocês vão ver aqui, né? Você precisa ter 2 pessoas, cada um vai atrás da carreta ali, ó. A hora que chega no momento que eles querem que descarregue a forragem, eles puxam aí um dispositivo ali e essa carreta ela abre e despeja essa forragem. Ó. Vejam aí que vai... Ele consegue aí, ó. Ele esparrama toda a forragem. A única coisa que vocês não vão observar aqui é que a pessoa que estava na primeira carreta, ela sumiu, né? Porque ela ficou debaixo da forragem. Brincadeira, ela deve ter saído pelo outro lado ali, tá? Mas enfim, qual que é a mensagem aqui nesse slide? É que a superfície de exposição está muito grande, tá certo? Nós temos que trabalhar com superfícies de exposição pequenas. Então, eu fazer o cílio em rampa é a melhor estratégia, porque eu vou garantir a anaerobiose ali embaixo, mais rápido do que se eu estivesse fazendo em camadas, tá certo? Então, assim, e mais uma vez, aonde que a gente vai voltar? Lá no nosso slide, quando eu expliquei o processo de conservação. Então, olhem, tudo isso a gente está fazendo ainda não é para dar silagem para o animal, mas é para garantir o ambiente para a bactéria fermentar. É claro que o objetivo final é o animal lá, mas é importante a gente entender isso, né, para a gente garantir o melhor processo de fermentação. Né? Camada adicionada de 15 a 30 centímetros por carga. Então, notem, ó, aqui nessa propriedade, está chegando a carreta, ela descarrega aqui, ó, só depois que a pá carregadeira vai vir e vai esparramar. Ela vai conseguir fazer uma homogeneização, né? Ela vai conseguir fazer uma camada muito menor. Né? Então, assim, é uma forma que eu gosto de trabalhar, certo? Uma das coisas que aqui não está, que eu recomendo, que isso daí a gente vai falar um pouco lá na vedação, mas é trabalhar com uma lona na parede do silo, tá? Consegue evitar também perdas e auxilia o processo. E eu gosto bastante de fazer o envelopamento do silo, deixar a lona sobrando e depois envelopar ele. Isso ajuda muito com relação à chuva e tudo mais, tá? Mas isso a gente pode discutir um pouco mais lá na frente. Acho que o objetivo aqui, a principal ideia de mostrar para vocês é que nós temos que fazer esse silo em rampa, mesmo que seja superfície, tá? Eu faço silo superfície também. Define qual que vai ser a altura do silo e começa a fazer ele em rampa. Né? E a partir do momento que você já conseguir fazer, às vezes, se um silo for muito grande, e já dar um lance ali para fazer a vedação transversal, excelente. Tá? Estamos garantindo a anaerobiose o mais rápido possível, mesmo que meu silo seja grande, que ele seja aí bastante comprido. Tá bom? Bom, e um outro fato aqui relacionado com enchimento e compactação é com relação ao peso. Né? Eu preciso ter peso de trator relacionado com a quantidade de forragem que chega por hora. E qual que é esse valor? Eu tenho que ter 40% de peso de trator de acordo com o que chega por hora. Então, se chega 100 toneladas por hora na boca do silo, eu tenho que ter 40 toneladas de peso de trator. Né? Então, olha só como é que é importante a gente entender a logística, né? Quanto que está chegando por hora? Por isso que eu tenho que anotar, né? Qual que é o caminhão, qual que é o peso do caminhão, que hora que chegou, né? Então, é importante, tá? E uma outra coisa, pessoal, a extensão da compactação, quer dizer, o tempo de compactação, ele deve ser de 1 a 1,2 vezes o turno de colheita. Ou seja, a minha máquina colhe 10 horas, o meu trator ele vai compactar de 10 a 12 horas, tá? Então, assim, a máquina ela tem que estar trabalhando. Máquina parada é prejuízo, tá certo? Então, essas são algumas referências com relação a enchimento e compactação que eu acho que é extremamente oportuno, tá? Uma outra coisa, estou fazendo silo superfície, Rafael. O que eu devo considerar? Ó? Nós temos que considerar uma relação de altura e largura de 1:6 até 1:8, ou seja, para cada metro de altura, eu devo ter de 6 a 8 metros de base de silo. Por quê? Eu fazendo dessa forma, o trator compacta nesse sentido aqui e compacta também nesse sentido. Tá? E com isso eu melhoro a densidade, quer dizer, eu vou melhorar a fermentação e eu vou garantir
que o meu funcionário que está fazendo a compactação ali no trator não vá tombar esse trator. Então, assim, eu estou garantindo segurança para o operador, né, e também não estou colocando a minha máquina em risco, tá certo? Então, assim, isso o silo fica um pouco mais achatado utilizando essa relação, mas é extremamente importante a gente estar observando isso, tá certo? Rafael, em silos grandes, né? Que é esse exemplo aí. É interessante fazendo o fechamento transversal? Também. Em qualquer silo. Eu acho importante fazer. Você fala a vedação transversal da lona. Isso. Sim. Sempre, conforme já chegou, né, vamos supor, eu tenho um silo lá que ele vai ter 100 metros de comprimento. E a lona minha tem 12 metros de largura. Então, assim, a hora que eu já cheguei no platô lá e deu 12 metros que eu posso colocar essa lona transversalmente, eu já vou fechando esse silo, né? Porque aí nós vamos garantir ainda mais a anaerobiose mais rápido possível, tá? E tudo isso, pessoal, é para a gente evitar isso daqui, ó. Evitar não, né? Mas assim, minimizar as perdas. Notem que o processo de produção aí de forragens, né? A hora que eu estou fazendo, as perdas elas chegam em média aí a 23%, 25%. Tem lugar que chega mais, né? Eu sempre falo assim, ó, você mede perda, quase ninguém mede perda, né? E aí eu falo assim, mas poxa, tu precisava medir, né? Eu sempre comento, né? A gente precisa ter uma balança na propriedade para começar a medir perdas, né? E a analogia que eu sempre faço é: monta um açougue, começa a vender carne, mas não compra uma balança, começa a vender carne por peça. Quero ver quem vai ser louco de fazer isso, né? Só se o cara for bom de lábio e vender caro, mas assim ninguém vai comprar, certo? Então, assim, imagina eu montar um açougue e não ter uma balança para vender carne. É a mesma coisa, eu tenho um confinamento, eu tenho uma propriedade de leite, né? Eu preciso ter balança para pesar os produtos que estão chegando, né? Quase 80% do custo de uma propriedade ali, ela poderia ser pesada, e a gente não pesa. Até o óleo diesel eu posso pesar, né? E aí eu falo, nós precisamos começar a pesar a silagem, pessoal. Pesar a forragem que eu estou ensilando e a forragem que eu estou utilizando para começar a entender perdas. Mas mesmo, vamos supor, né? É difícil quem tem isso, mas assim, é uma das coisas que eu bato na técnica e assim, eu já estou vendo propriedade evoluindo para isso daí, tá? O investimento numa balança hoje, ela se paga tranquilamente em 1, 2 anos. Então, quer dizer, olhar para a perda é extremamente importante, tá certo? Mas Rafael, eu não consigo. Qual que é a dica que você pode dar? Tenta fazer o cálculo, quanto mais ou menos você está produzindo de silagem por ano. Fala, eu produzo 100 hectares, produzo 30 toneladas de média, então, assim, eu estou produzindo 3.000 toneladas por ano. E aí pega quanto que você usa por dia de silagem e multiplica isso por 365 dias no ano, para ver o quanto que você está usando de silagem. E faz essa conta. Você vai ver que vai ter uma diferença aí. Tem propriedade que às vezes eu chego e falo isso, o produtor, não, está errado essa conta. Tem lugar que chega em 40%. Né? Então, quer dizer, temos que tomar cuidado, porque assim, isso daí, vamos supor, eu faço 1.000 toneladas de silagem. Quanto que você gasta? Eu gasto 150 toneladas. Então, a hora que você fechou o silo ali, você gastou 150 mil. Só que daí, a hora que você abre essa silagem ali, você tem 40% a menos, né? Nós vamos ver que também o cálculo de perdas tem que ser na matéria seca, mas vamos fazer mais ou menos, né, por cima. Mas se você tinha 1.000, perdeu 40, ficou com 600. Mas quanto que custa para você 600 toneladas? 150 mil. Então, assim, o custo da tonelada ela vai ficar mais cara, né? E você vai ter menos comida. Então, assim, vamos começar a olhar em perdas, pessoal. Né? Isso daí é o grande, na minha opinião, as propriedades que começarem a calcular perdas, né? As propriedades que começaram a fazer isso e ter gestão do número da silagem vão encontrar meios de melhorar isso, porque é possível hoje trabalhar com perdas aqui por volta de 15%, tá? Que eu acho que é o real aí. 15% de perda de matéria seca dá para a gente chegar. Então, quer dizer, tem propriedades que a gente vai conseguir melhorar 10, 15, 20%. Aí você fala assim, poxa vida, 20% a mais de comida, nossa, é muito mais vaca que eu consigo alimentar, é muito mais boi que eu consigo colocar no confinamento.
né? Porque tem muita gente que hoje, a limitação pode ser a área a produzir volumoso. Ah, eu quero colocar uma vaca mais no meu sistema, eu tenho dinheiro para comprar mais uma vaca, mas eu não tenho dinheiro para comprar mais um hectare de terra, tá certo? Então, assim, comecem a pensar isso, pessoal. Eu acho que é válido isso, e a gente vai começar a colocar número, né? Eu sempre falo isso. Eu tinha um chefe que falava, Rafael, contra números não há argumento. Então, assim, a partir do momento que a gente tem número, a gente começa a tomar decisão. Acabou, né? Então, Até acho que porque essa essas perdas é o que vai ajudar a gente a tomar decisão de investimento, né? Em melhorar essa Exatamente. ensilagem, melhorar esse silo para diminuir essas perdas. Mas se você não mede, fica difícil até de convencer o produtor, né? Ah, não, vamos investir, porque você não tem onde se equiparar, né? Exatamente. E aí tem algumas propriedades que fazem o cálculo de perda e eles fazem esse tipo de cálculo aqui, ó. Falei assim, ó, Rafael, você está falando aí de 20, 30, 40, daí fala assim, você tá trocando aqui no facão comigo, né? Porque eu fiz o meu cálculo aqui e meu cálculo deu 15%. Ensilei 100 toneladas, usei 85, estou perdendo 15. Sim, por que essa conta está errada, pessoal? Porque a gente tem que fazer com base na matéria seca. Quando eu ensilei essa forragem aqui, ela tinha 33 de matéria seca, ou seja, ela tinha 33 toneladas de matéria seca que eu ensilei. Só que quando eu abri esse silo, ele tinha 30% de matéria seca. Eu usei 85, eu usei 25,5 toneladas de matéria seca, ou seja, eu perdi 22,7% de matéria seca. Aonde que estão os nutrientes? Está na matéria seca. Então, assim, e mais uma vez, olha lá que nós falamos lá no começo, vamos começar a medir matéria seca. Olha aí uma das grandes utilidades de se mensurar matéria seca. Né? Será que não é válido aí a gente começar a saber, eu ensilei com 33, eu abri com 30. Tem gente que ensila com 35 e abre com 30. Então, assim, esse também é uma das estratégias, é tentar reduzir esse gap aí que nós temos, porque quanto mais for a diferença, quer dizer que meu processo ele está sendo mais falho, né? Então, mais uma vez, a gente olhando o teor de matéria seca, tanto do processo da ensilagem quanto da silagem pronta, a gente começa a ter também padrões do que está acontecendo e do que nós devemos fazer, tá? Bom, entrando um pouquinho aqui no uso de inoculantes, né, que seriam as bactérias para auxiliar na fermentação, tem muita gente que fala, Rafael, mas será que precisa usar inoculante? Né? Uso ou não uso? Silagem de milho eu escutei falar que não precisa. Pessoal, se a gente não colocar inoculante, se a gente não inocular uma silagem, vai ocorrer fermentação, do mesmo jeito. Tá? Só que assim, qual que é a grande diferença? Eu sempre comento isso, né? Falo assim, ó, independente se você é produtor de leite ou de corte, mas assim, imagina uma vaca sendo ordenhada numa ordenhadeira mecânica, né? Peguem esse momento agora e coloquem na imaginação de vocês uma vaca sendo ordenhada, né? Todo mundo provavelmente está pensando aí qual tipo de vaca está sendo ordenhada. É uma vaca mestiça, é uma vaca girolanda, é uma vaca holandesa, é uma vaca Jersey. Agora, sim, imagina uma vaca Nelore, né, sendo ordenhada numa ordenhadeira mecânica. Né? E imagina a cena ali. Imagina a coice, né? Imagina, né, como é que ela está entrando ali na sala de ordenha. Então, assim, essa para mim é a explicação de utilizar e não utilizar inoculante. Se eu pegar uma vaca Nelore dando leite, eu vou tirar leite dela, mas o leite que eu vou tirar é muito pouco. A dificuldade de eu tirar esse leite vai ser difícil. Agora, se eu ponho uma vaca holandesa dentro de uma ordenhadeira, né, a vaca, ela, assim, a hora que ela... Né, só falta ela falar, não, obrigado por ter me ordenhado. Né, assim, ela é dócil, então, assim, a quantidade de leite é muito maior. Então, eu utilizar ou não, a hora que eu estou colocando essa bactéria ali dentro do silo, eu estou colocando um micro-organismo que foi selecionado geneticamente para ajudar no processo de fermentação. Né? E qual que é o ambiente? Aquele ambiente que nós comentamos. Não adianta eu pegar, por exemplo, uma silagem de capim com 20 de matéria seca e achar que esse inoculante vai resolver. Porque ali não é um ambiente para bactéria. Tá? Então, assim, esse eu acho que é um dos conceitos. E uma outra coisa, pessoal, não sei se está nesse slide, né? Tá? A pergunta é, qual que é o principal objetivo do uso de inoculante?
Tem gente que acha que inoculante é para abrir o silo mais rápido. Não é. Tem gente que acha que inoculante é para o animal ganhar mais peso. Não é. Tá? Qual que é o grande objetivo da gente utilizar inoculante? É reduzir as perdas, pessoal. Né? O que nós estamos... Qual que é o grande... Vamos dizer, o que é o nosso grande problema na produção de silagem? É perdas. Né? Porque, assim, muita gente às vezes fala: ó, Rafael, eu fiz a silagem inoculada e eu fiz ela não inoculada. E aí o que aconteceu? Eu mandei analisar a silagem e o resultado foi o mesmo. O pH abaixou. Aonde que está a diferença? Não está nisso. Né? É pouco provável que a gente note muitas diferenças, né, em análise bromatológica. Mas a partir do momento que a gente pesa essa silagem, a gente vê a diferença. Então, assim, a grande função da inoculação vai estar no quantitativo. Né? Não é uma montanha de coisa que vai fazer. Mas o que a gente observa aí nas propriedades é que a gente tem salvado aí 5% das perdas. Ou seja, para quem faz 1.000 toneladas de silagem, eu consigo reduzir, né, o processo, né, de inoculação, reduz 5% das perdas. Ou seja, para cada 1.000 toneladas eu estou reduzindo 50 toneladas. Né? Se eu pegar hoje um boi no confinamento que come 1 tonelada de silagem durante o confinamento, eu estou falando que para cada 1.000 toneladas eu coloco 50 cabeças a mais dentro do confinamento. Então, a eficiência, né, onde que eu consigo enxergar bem o número hoje de eu fazer uma boa inoculação? É ter mais comida, é aumentar a eficiência do meu sistema. Tá? Então, essa é a grande vantagem. Não queiram ter, aumentou a proteína, aumentou a mídia, isso aí não vai acontecer. Né? O animal aumentou 300 gramas de ganho. Não acontece. Se alguém vender isso para vocês, é mentira. Tá? E também não adianta falar: eu vou usar o inoculante para abrir o silo amanhã. Fiz a silagem hoje, vou abrir o silo amanhã. Quem precisar abrir o silo para dar comida para boi ou para vaca, mesmo não estando fermentado, vai abrir, o boi não vai passar fome, tá certo? Então, assim, não vai servir para isso, tá? É redução de perdas. Eu acho que essa é a grande, é o grande ponto aí de entender o porquê de utilizar inoculante. E outra coisa, inocular uma silagem hoje, ela custa cerca de 2 a 3% do custo total da silagem. Então, assim, não tem por que falar que, não, gente, não precisa utilizar. Assim, o custo, ele é baixo perante o benefício que ele traz, né? Agora, é importante conhecer a bactéria. É importante saber o porquê, né? Porque, assim, tem inoculantes que vai ajudar só na minha fermentação lá dessa silagem, só que tem bactérias, por exemplo, que ajudam no pós-abertura. Por exemplo, tem propriedades que têm problema de aquecimento de silagem. A silagem aquece muito, usa para carregadeira, a pá dá muito impacto e a temperatura começa a se elevar. Daí tem uma bactéria, que daí ela chama Lactobacillus buchaneri, que produz um ácido também, além do ácido lático, que é o ácido acético, que vai fazer com que essa temperatura reduza, porque ele não vai deixar a levedura deteriorar. Então, assim, é importante conhecer a sua silagem para ver qual bactéria você vai utilizar, tá? Mas, assim, a inoculação, ela vai entrar aí focando em reduzir perdas. E olhem aqui que interessante esse gráfico, né? Quando você usa o inoculante, o pH ele cai em 48 horas. Quando você não usa, esse pH também cai. Só que ele leva 15 dias. Quando o pH cai abaixo de 4, as bactérias elas entram em inatividade, né? Então, quer dizer, a hora que eu inoculo essa silagem, eu acabo com a festa das bactérias muito mais rápido. Elas param de comer muito mais rápido. Por isso que eu salvo comida. Tá certo? Já no outro caso, não. Eu também vou reduzir o pH, vai ter a conservação da forragem, só que a festa ela vai continuar por mais tempo. Tá? Então, assim, acho que essa é a grande explicação. E quando eu faço essa abertura da silagem e eu estou utilizando uma bactéria que produz o ácido acético, que eu quero evitar a deterioração dela no pós-abertura, né, o que acontece? A evolução desse pH ela é muito mais lenta. Né? A silagem que não está inoculada, o pH sobe rapidinho quando eu abro o silo. Quando essa silagem ela está inoculada com o Buchaneri, é muito mais lento essa elevação desse pH. Por quê? Porque quem consome o ácido na abertura do silo é a levedura. Só que o ácido acético não deixa ela crescer. Tá? Então, assim, é extremamente importante
saber o que nós precisamos utilizar dentro do processo de inoculação, visando a redução de perdas. Tá? Aqui, então, pessoal... Na escolha de qual inoculante utilizar, né? Qual bactéria utilizar, a gente tem que observar o quê? O material que está sendo ensilado, ou realmente o manejo, o objetivo final? Como que é essa tomada de decisão, né? Na verdade, assim, eu acho que as duas grandes diferenças, né, que nós temos que olhar. Na verdade, sim, podemos até colocar 3. Tem silagens que têm maior dificuldade de fermentação, que é o caso dos capins. Tá? Para capim, geralmente, a gente usa bactérias homoláticas, né, que produzem apenas ácido lático, mas tem uma variedade de bactérias ali que formam combinações que, vamos dizer assim, uma ajuda a outra para melhorar essa fermentação de capins. Então, assim, tem bactérias específicas para capins, tá? Que é o plantário, é o pediococcus, é o enterococcus. Aí, outra coisa que nós temos que olhar é se eu estou focado só na fermentação, se eu tenho problema só na fermentação ou se o meu problema é o pós-abertura. Se eu não tenho problema no pós-abertura, eu venho para o inoculante mais barato, que é o caso aqui, ó, nessa tabela aqui, ó. É o inoculante A, né? Eu tenho um inoculante que é só uma bactéria homolática. Agora não, eu tenho um problema, essa silagem ela aquece demais, e aí eu tenho que ir para uma bactéria heterolática, que é o caso do Buchanan, que é o Lactobacillus buchanani. Tá? Então, assim, vale a pena considerar esse contexto aí, certo? Mas, assim, é importante conhecer a bactéria e, pelo menos, ter uma concentração de bactérias aí, pelo menos de 100.000 unidades formadoras de colônia por grama de forragem. Tá? Isso dá uma população aí interessante para essas bactérias se desenvolverem e se multiplicarem dentro do ciclo. Tá? Não precisamos colocar açúcar no inoculador, não precisamos pôr leite em pó. Tá, pessoal? Não façam isso. Tá? Que isso daí é só gasto de trabalho, né? E às vezes pode ser até negativo isso. Aqui, pessoal, por que eu falei da balança? Por que eu falei que é importante a gente começar a ter esses dados? Porque, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Nós temos uma silagem aqui, peguei uma silagem de milho, produtividade de 45 toneladas e que me custou R$90 a tonelada. Ou seja, 1 hectare custou R$4.050 para fazer. Para vedar esse silo. No dia que eu vedei, ele custou R$4.050. Daí eu inoculei uma silagem, uma bactéria normal, me custou R$3,20 a tonelada tratada. Então, quer dizer, esse 1 hectare aqui, ó, ele saiu de 4.050 e foi para 4.194. Muito bem. Depois, eu fui para uma silagem que daí eu coloquei uma bactéria heterolática também, daí custou mais caro, custou R$7,20. Então, custou para mim aqui 4.374. Só que o que acontece ao longo do processo? Essa silagem aqui, ela perdeu 23. Essa silagem, eu reduzi 5% das perdas. De 23 foi para 18, quer dizer, 5% reduziu. E nessa daqui reduziu 10%, de 23 foi para 13. Ou seja, eu tinha 45 toneladas por hectare. A hora que eu perdi 23, eu fui para 34,65. Eu tinha 45 aqui também. Aqui eu perdi 18, mas eu fui para 36,90,9. E aqui eu tinha 45, eu fui para 39,15. Só que o meu investimento ele está fixo aqui. Isso aqui não muda. Então, quer dizer, o custo da minha tonelada aqui foi 116. Aqui foi 113 e aqui foi 111. Ou seja, eu fiz uma silagem que me custou mais caro. Mas no final, a tonelada, ela saiu mais barata. Nenhuma tonelada aqui, essa tonelada não vai custar 97,20, ela custa 111. Essa tonelada aqui não custa 90, ela custa 116,88. Então, notem, né? Notem que essa diferença é importante. Talvez o dinheiro ele não vai voltar no bolso, mas o que volta? Isso daqui, ó. Para cada hectare, você deixou de perder 4,5 toneladas. Ou seja, para 1 hectare aqui, ó, nós colocamos no confinamento mais 4 cabeças e meia. Ah, eu fui para essa daqui. Para cada hectare é 2,25 cabeças. Então, aí que está o sentido do negócio. Então, aí que está o sentido de começar a falar, ô, Rafael, olha, eu peguei, comecei a medir perdas na minha propriedade, usei inoculante e eu não... Né, aqui o resultado foi praticamente nulo.
Sim, pode ser que aconteça? Pode, porque assim, não é a inoculação só. Né? Você pode fazer um trabalho desse aqui utilizando um trator mais pesado também. Mas aonde que eu quero chegar? Né? Que a gente começa a ver se faz sentido ou não alterar uma tecnologia ou outra dentro da conservação de forragem, é não olhando no desempenho animal, mas é olhando no gerenciamento do S do silo. Calculando perdas, assim, eu acho que calcular perdas é o sonho, né? É o meu sonho de chegar numa propriedade e falar assim, beleza, quanto que você está perdendo? Estou perdendo 15. Então aqui nós vamos conversar de ajuste fino. Né? Chegar na propriedade, você está perdendo quanto? Estou perdendo 40. Opa, então aqui não, o caldo está mais grosso aqui, vamos se atentar para o negócio, o que está acontecendo. Tá? Mas eu acho que o ideal é olhem para as perdas, né? E no caso do inoculante, o objetivo vai ser reduzir, tá bom? Bom, pessoal, vamos entrar aqui na parte da vedação, né? Que vocês estão vendo que eu falo bastante, né? Podemos continuar, né, Yasmin? Podemos continuar, tranquilo. Perfeito. Bom, perdas no topo do silo. Isso daí é uma das coisas que todo mundo acha que quem faz silagem tem perda no topo. Provavelmente todo mundo que fez silagem já viu uma camada preta, né? Só que isso é uma das coisas que também a gente não pode considerar como inerente ao processo, né? Camada preta, assim, qual que é o objetivo que nós devemos ter dentro dos nossos indicadores de camada preta? 0. Tem que ter 0 centímetros de camada preta dentro da minha propriedade. Por quê? Camada preta é silagem deteriorada. E é deteriorada por quê? Porque entrou oxigênio. Na hora que entra oxigênio na silagem, tem um micro-organismo ali que é o fungo. Tá? Então, assim, levedura e fungo filamentoso. São duas classes aí de fungos que deterioram a silagem quando tem oxigênio. Tá? E por que isso acontece no topo? Geralmente furou a lona, né? A silagem mal compactada do lado aqui, ó, silo superfície, não compactou na lateral, ó. Mas toda a presença de fungo nos remete a uma coisa. Primeira coisa, pessoal, essa também é uma dica aí que é para qualquer pergunta que forem fazerem para vocês ao longo aí do uso de silagem. Tá com camada preta, tá com fungo, a primeira coisa que tem que vir na cabeça é oxigênio. Né? Entrou ar, por algum lugar entrou oxigênio. Né? Daí nós vamos ter que vasculhar aonde que veio esse oxigênio. Rafael, mas olha, essa silagem aqui, a lona era a melhor lona. O silo eu coloquei alambrado, né? Chegou até benzer o silo. Não tinha um furo na lona e deu camada preta. O que aconteceu? Oxigênio. Entrou oxigênio por onde? Pela lona. Né? Eu não sei se vocês já... Uma explicação aqui para vocês, né? Para entender. Coca-Cola de garrafa e Coca-Cola de 2 litros, né? Qual que é a mais gostosa? Qual que a gente gosta mais, geralmente? Geralmente é a Coca-Cola, é a Coca de garrafa, né? Quem que nunca tomou aquelas KS, né, de garrafa de 300 ml? Você toma ela bem gelada, a hora que você toma ela assim, você chega com aquela sede, você toma a Coca-Cola, daí, a hora que você toma ela, chega até lacrimejar o olho. Por que isso acontece? E às vezes você pega uma Coca essa de 2 litros, né? Você chega cansado também, querendo tomar, né, com sede, mas daí ela fala, mas que Coca xoxa, né? Por que isso acontece? O vidro, ele é impermeável. Agora, o plástico, ele é permeável. Tá? Então, a Coca-Cola de 2 litros, por que ela não é tão gostosa como a de vidro? Porque a garrafa PET tem permeabilidade ao ar, então ocorre troca de gases, certo? A lona dupla face que a gente usa lá para vedar o nosso silo é de polietileno, né? O mesmo polímero utilizado para fazer a garrafa PET. Ou seja, passa ar pela lona. Para vocês terem ideia, passa 1 litro de oxigênio por metro quadrado por dia numa lona dupla face nova, sem estar exposta, né? Imagina a que está exposta aí a temperaturas elevadas, tá? Então, uma das coisas que a gente pode fazer para evitar esse tipo de perdas é o uso de barreira de oxigênio, pessoal. Tá? Aqui nós estamos utilizando esse silo aqui, ó, tem uma barreira de oxigênio que é uma película
de 45 micras que vai por debaixo da lona, certo? Desse lado utilizou a barreira, desse outro lado não utilizou. Olhem a diferença de altura do silo. Aqui a gente consegue enxergar com os olhos, tá? Para cada centímetro, esse dado é um dado assim, bem interessante, que isso daí vale a pena. Isso daí é fácil todo mundo calcular. Para cada centímetro de camada preta que você tem no seu silo, você precisou de 3 centímetros de silagem boa, tá? Porque a camada preta, ela nada mais é do que o fruto da decomposição da silagem boa. Né? Pega um chumaço de papel dessa grossura e taca fogo. Ele vai diminuir e vai escurecer. A silagem acontece a mesma coisa. Então, assim, o oxigênio, ele oxida, tá? Então, para cada 1 centímetro, lembre isso. Agora, assim, você pega as propriedades têm 10 centímetros de camada preta, 20, eu já cheguei a ver 30, 40. Então, quer dizer, é muita silagem que eu estou perdendo, né? Então, essa barreira de oxigênio, ela vem com esse objetivo. Ela não deixa o ar entrar e, dessa forma, não tem essa deterioração da silagem, tá? Olhem aqui, esse daqui é um trabalho que nós fizemos no Chile há algum tempo atrás. Só voltando na foto, nesse exemplo era uma camada de EVO. A gente sabe que tem EVO, tem de poliamida, tanto faz uma ou outra, tem alguma preferência ou não? Olha, o EVOH é a nova geração das barreiras de oxigênio, tá? A poliamida foi quando começou os estudos, tá? Então, assim, as duas promovem barreira, as duas são boas, tá? Agora, assim, o que a gente tem observado com o uso do EVOH? A durabilidade dele é maior, tá? Eu tenho propriedades hoje que estão no terceiro uso de um EVOH, e já com uma poliamida não consegue fazer isso, tá? Então, assim, utilizando o EVOH, você vai conseguir, vamos dizer, ele vai ficar mais barato, né? Porque você vai, hoje, uma barreira de oxigênio aí, ela deve estar custando por volta de 5,50. Vai depender do estado e do valor do frete, tá? Tem lugar que pode chegar até R$6 o metro quadrado, tá? Mas, assim, mas você usando ela 3 vezes, essa lona saiu por R$2 o metro quadrado. Então, assim, essa eu acho que é a grande vantagem, tá? Então, eu vejo como essa forma. As duas promovem barreira, só que o EVOH ele vai conseguir ter uma durabilidade maior aí, tá? Porque a poliamida ela tende a se hidratar. Bom, aqui é um trabalho que foi realizado no Chile, e aí nós colocamos um EVOH de um lado e não colocamos do outro. E fizemos uma mensuração aqui de matéria seca. Ó. Reduziu 2% onde não foi colocado a barreira, né? Só que daí a gente avaliou amido também. Amido reduziu 3,6%. Isso nos primeiros 30 centímetros. Só que assim, aonde que eu quero chamar a atenção? A gente fala assim, 2% a menos de matéria seca e 3,6% de amido, não é muita coisa, né? Mas a hora que a gente transforma isso em números, né? Por exemplo, pega esse cubo aqui, né, de 30 por 30 por 30, né, e transforma isso daqui em quilos de amido, ó. Aonde que eu tenho a lona comum, eu tinha 1,55 kg de amido. E aonde que eu tinha o EVOH, eu tinha 1,859 kg de amido. Ou seja, sem a barreira, eu reduzi 16% o amido que o animal ia comer. É claro que é nessa primeira camada. Então, mas aonde que eu quero chegar com isso? É que, imagina hoje um produtor pequeno, né, que tem um silo baixinho. A hora que ele tira uma fatia de um silo baixinho deteriorado, o valor nutritivo dessa silagem é muito pior do que um produtor maior, entendeu? Que tem um silo mais alto. Então, quer dizer, porque tem produtor pequeno, onde que eu quero chegar com isso? É que tem produtor pequeno que às vezes fala assim, Rafael, eu sou pequeno, né? Isso não é produto para mim, é muito caro, mas assim, eu acho que para ele é ainda mais interessante, né? Porque ele vai estar perdendo muito. Então, assim, não é o objetivo, né? Então, assim, o benefício para ele vai ser muito maior, que ele vai conseguir enxergar muito mais fácil. Então, acho que essa é um ponto que é importante, né? E aqui é um exemplo básico, né, geralmente a gente observa hoje, né, 10 centímetros de camada preta, a gente encontra facilmente. Né? E quanto que custa isso, né? Eu peguei como exemplo aqui um silo de 10 por 50. Se ele está perdendo 10 centímetros de camada preta, quer dizer que ele perde 30 de uma silagem boa.
Então, se eu pegar 50 vezes 10 vezes 0,3, que é o que ele está perdendo, ele perdeu 150 metros cúbicos de silagem. Se no topo ele tiver 650 quilos por metro cúbico, ele vai perder 97 toneladas num silo de 10 por 50. Ou ele vai perder R$ 8.700. Quer dizer, quase R$ 9.000 foi embora. Quase 2 hectares de silagem foi embora. Né? 97 cabeças a menos no confinamento. Então, aí que está o X da questão. E quanto que nós gastaríamos, por exemplo, para vetar um silo desse? Vamos supor que nós fôssemos comprar uma lona aí de 12 por 50, né, para esse silo aí. 600 metros quadrados. Se me custar R$6, que eu estou falando aí um preço aí, né, vai me custar 3.600. Então, assim, eu gasto 3.600 para deixar de perder 8.000, para deixar de perder 9.000. Então, assim, é altamente pagável essa tecnologia. É claro que a gente desembolsa mais. Mas o que nós temos que enxergar, pessoal? É a perda, né? O importante não é o que eu estou pondo no silo, o importante é que eu estou tirando do silo, né? Esse acho que é o X da questão. Então, assim, se atentar para isso, comece a fazer o cálculo de camada preta que você tem aí para ver se vale ou não vale a pena, tá? O que esse cálculo nos mostra é que normalmente a gente fala assim, é indispensável quando é grão úmido, um grão reidratado, um snap lage, né? É indispensável a barreira. Mas o que esse slide nos mostra é que até para uma silagem de milho, uma silagem de capim, o ideal seria também colocar essa barreira, né? Evitar o máximo de perdas aí de camada preta. Exatamente, concordo completamente. Assim, seria um item, vamos dizer assim, da mesma forma que eu tenho que comprar adubo, da mesma forma que eu tenho que comprar semente para plantar milho, para fazer silagem, eu devo comprar uma lona normal e devo comprar uma lona de barreira. Né? Assim, eu acho que a gente tem que colocar que isso é inerente ao processo. Não que a empresa A ou B vai vender mais, não, mas assim, nós estamos levando benefício para o produtor, é mais comida, né? Nós estamos sendo mais eficientes. Eu acho que essa é a mensagem principal aí da tecnologia. E mais uma vez, voltando no ponto, né? Aonde que eu vou começar a falar que o uso de tecnologia em silagem aumenta a produção animal? É colocando mais cabeça, porque eu vou ter mais comida, né? Não é porque assim, nesse caso, às vezes de uma lona, pode até melhorar o desempenho, né? Porque a gente viu lá, ainda mais um produtor pequeno, né? Tem um cilinho pequeno, se ele reduz essa deterioração, ele vai reduzir a deterioração de amido. Então, assim, você vai jogar mais energia nessa silagem, o animal vai desempenhar mais daí, né? Sim. Mas no final das contas, né, a gente está querendo reduzir perdas, tá? Então, aqui é só elencando alguns benefícios da barreira, né, de oxigênio. Reduz 50% de perdas no primeiro metro. Então, quer dizer, no primeiro metro, né, o oxigênio consegue penetrar até 1 metro de profundidade. Então, assim, existe, né, um trabalho aí de micro-organismos deterioradores toda nessa região. Então, vai existir perdas, né, por qualquer vedação, mas a barreira vai evitar isso, né? Ela vai reduzir. Ainda vai ocorrer perdas, porque a perda é inerente ao processo. Mas a perda visível, como é o caso aqui, ó, ela vai para praticamente zero, né? A qualidade da silagem vai ser maior, porque eu vou reduzir a deterioração, né? E o investimento disso daqui também ele é baixo, quando comparado com o custo total da silagem. Então, assim, é válido considerar, né? Eu posso, que nem hoje, quem está fazendo manejos bons aí com a lona, consegue reutilizar o produto. Então, assim, melhora, né? Então, assim, você dilui o custo. Então, é interessante, tá? Isso daqui, pessoal, é inaceitável, né? Então, assim, essa é uma das fotos que eu gosto sempre de comentar. É inaceitável ter, assim, pode furar o silo? Pode, né? Entrou um boi, não tem o que fazer, né? Tinha alambrado lá, tinha choque, tinha, né, funcionário. Aí entrou, né, e furou. Pode furar? Pode. O que é inaceitável? É o furo continuar no silo, tá? É isso daí que às vezes eu falo, poxa vida, mas gente do céu, tá vendo que tá aqui camada preta, ó. Isso aqui é camada preta. Por isso que nós temos que ter o funcionário lá, ou a pessoa responsável pelo S do silo, pessoal. O cara viu que aconteceu isso daqui, na hora ele tem que arrumar. É o serviço dele. Porque aqui entrou oxigênio, nós estamos dando comida para fungo, né? Fungo está comendo ali o filé mignon que a vaca ou que o boi ia comer. Olha isso daqui também, é outra coisa inaceitável.
né? O cara não tinha nada para fazer a vedação, daí ele resolveu vedar com mourão, né? Sobrou ali um tanto de mourão, daí ele falou assim, vamos jogar em cima ali para proteger a lona. Daí, assim, ele né, é delicado, né? Ele jogou o mourão de qualquer jeito, rasgou e ali ficou. Então, quer dizer, assim, eu falo assim, vamos pegar esse mourão, né? Pega lá, o dia que o patrão, se eu chegar, pega esse mourão e joga na Hilux deles, tem coragem? Não, pelo amor de Deus, ele me manda embora. Agora, assim, debaixo dessa lona aí tem umas 3 Hilux, como é que você está fazendo isso? Então, assim, vamos começar a entender que mourão, gente, não é para vedacilo, mourão é para fazer cerca, né? Tem hoje utensílio para fazer vedação de silo. Acho que tem um vídeo, olha esse vídeo aqui, ó. Esse silo é um silinho de 40 mil toneladas, lá na Argentina. Olha o jeito que eles estão vedando o silo, arremessando o pneu, né? Vamos fazer arremesso de pneu na lona. O que acontece? Rasga a lona. Né? Rasgou a lona, daí o que acontece? Entra o oxigênio. Daí dá perda no topo do silo. Quem que é o culpado? Né? Então, assim, temos que olhar gerenciamento. Né? E hoje tem tecnologia, por exemplo, tem tecnologia para evitar isso. Por exemplo, tem manta, né? Tem uma manta verde hoje aí no mercado, né? Que pode passar um cavalo por cima que ela não rasga, né? Então, assim, a função é o quê? É evitar rasgo, tá certo? Então, assim, tem essa tecnologia hoje. Então, assim, tem lugar que fala assim, Rafael, é mais caro esse tipo de produto? Né? É um produto que ele tem um certo investimento. Mas, assim, tem lugar que não tem jeito, que tem que pôr, né? Então, assim, mas só que é um produto que ele pode ser reutilizado, tá? Então, você reutiliza isso daí por quase 10 anos. No Brasil, nós estamos... Quando chegou esse produto no Brasil foi há 9 anos atrás. Então, assim, hoje tem produto no Brasil com 9 anos de uso. Então, assim, ele tem essa durabilidade. Geralmente, o custo por ano desse produto, ele se iguala a uma lona dupla face, tá? Então, assim, para lugar que fala assim, Rafael, eu já fiz de tudo, coloquei alambrado, coloquei cerca, coloquei choque, chamei benzedeira, né? Não deu certo, entra animal lá. Daí você entra com um produto desse que aí você consegue fazer aí um controle de furos no silo, tá? Então, assim, é uma manta, ela é resistente, de longa duração, ela é uma rede vazada, então, assim, eu preciso colocar uma lona por baixo, seja uma lona dupla face ou seja a barreira de oxigênio. Só ela não pode, porque entra ar, tá? Mas, assim, uma das coisas dela que é interessante, ela é pesada, então, assim, e por ela ser vazada, não fica aquela lona levantando, tá? Então a gente pode colocar só a barreira de oxigênio e ela por cima, sem necessidade da lona dupla face. Pode colocar, que dá bom resultado, tá? Ela confere proteção ultravioleta, porque é uma das coisas que a lona de barreira não tem, né? A lona de barreira não tem proteção UV, então eu sempre tenho que proteger ela. Então essa manta também ela vem com essa função, né? E ela protege contra danos aí de animais, roedores e pássaros. Pessoal, uma coisa que é importante, roedor que passa pela lona, tá? Mas assim, você pegar um rato, se ele quiser, né, meter o dente ali e começar a roer, ele vai conseguir, né? Geralmente isso pode acontecer quando você guarda a manta, né? Como ela é reutilizável. Então, quer dizer, mas assim, contra, né, ali a pressão, né, do andar de animais, né, animal que tem aquela unha mais pontiaguda, tatu, que às vezes é uma coisa assim complicada, né, nas propriedades. O tatu ele consegue entrar no que ele quer, né? Então, assim, essa lona, essa manta, vamos dizer aí, muita gente chama de tarte, né? Isso daí vai conseguir dar essa proteção, tá? Então, aqui tem uma foto dela, né, que a gente está utilizando. E uma outra coisa que é interessante são essas bolsas, tá? Que a gente chama isso aqui de silobag, tá? Essas bolsas, elas vêm para substituir a terra. Então, a hora que eu utilizo esse tipo de bolsa aqui, eu consigo fazer peso, fazer a vedação do silo, né? A gente recomenda fazer cintas aí a cada 5 metros, e eu consigo travar o meu silo. E a partir do momento que eu não uso mais terra, eu consigo reutilizar todos os produtos que eu tenho ali, entendeu? Lona, né? O funcionário não precisa rasgar lona, não vai precisar jogar terra, né? Não vai precisar usar enxada.
Então, assim, melhora o manejo. Então, assim, essas bolsas, elas vêm com um caráter aí de melhorar o manejo dentro da propriedade, tá? Uma outra recomendação aí para essas bolsas, na boca do silo, ó, a gente sempre trabalhar com uma linha delas, ó, porque daí eu não deixo o ar entrar. Pode vir o vento que for, não entra ar, né? Ao contrário, nesse silo aqui, ó. Esse silo aqui, ó, tem o pneu do trator, ó, tem o ar aqui, ó, e vai embora. Né? Se eu tivesse uma linha dessas bolsas, eu conseguiria aí tá reduzindo a entrada de ar e vou reduzir, consequentemente, a deterioração. Tá? Outra coisa, é fácil de guardar quando a gente compara com pneu, né? Então, assim, fica um manejo muito mais simples. Tá? E aqui, agora, pessoal, entrando na parte final aí da nossa conversa, falar um pouquinho de manejo de retirada. Tá? Uma das coisas que a gente tem observado, né? Retirada desuniforme no silo a gente não pode ter. Tá? Nós temos que tentar ter uma retirada uniforme. Lembrar que o silo é como se fosse um pão de forma. Cada dia a gente tira um pedaço, uma fatia desse pão de forma. Tá? Eu não posso fazer, hoje eu vou cavocar ali, depois de amanhã eu cavoco ali. Isso não é legal. Tá? Uma outra coisa que a gente tem observado é que a pá carregadeira, né, esse impacto frontal que a pá carregadeira dá no silo, ela consegue mandar oxigênio para dentro, para quase 6 metros para dentro do perfil. Então, assim, é bastante oxigênio. Por uma profundidade que né, por exemplo, você tem um silo ali, você vai avançar meio metro por dia, 1 metro por dia, ou seja, ele joga oxigênio para ficar ali durante 6, 10, 15 dias, né? Então, assim, tem que olhar um pouco, acompanhar a temperatura da silagem, né? A pá carregadeira, quando a gente trabalha com silo superfície, a gente pode, às vezes, ao invés de dar um impacto frontal nela, a gente pode começar a descascar esse silo lateralmente, né? Algumas propriedades conseguem trabalhar com desensilador, né? Mas, assim, propriedades que têm manejo maior é um pouco mais complicado, né? Mas tem formas aí de a gente poder melhorar, né, esse manejo de retirada, certo? Bom, e nisso, esse daqui é um exemplo de uma propriedade de leite, né? Não precisamos ater se é leite ou o que é, mas assim, é só para vocês entenderem o manejo desse silo. Vamos pegar no verão aqui, que foi o manejo deles, que eles realizaram, que é mais coerente aqui com a nossa realidade. Pegaram 3 propriedades, tá? Uma propriedade que avançava aqui no verão, ó, 1 metro por semana. Essa propriedade avançava 1,12 e essa propriedade avançava 2,17 metros por semana. Ou seja, essa propriedade aqui ela tinha um avanço bem melhor, tá? Do que essa. Vamos pegar a primeira e a última propriedade. Olha como é que era o parâmetro da silagem dessa propriedade aqui, que avançava pouco por semana. O pH estava alto e a temperatura estava elevada. E aqui nessa daqui, ó, o pH estava baixo e a temperatura estava baixa. Olha só, por que isso acontece, pessoal? Se eu tenho um manejo aqui, um avanço muito pequeno, eu tenho mais oxigênio. Tendo mais oxigênio, tem mais fungo. Tendo mais fungo, eles consomem ácido. Consumindo ácido, eleva o pH. Elevando o pH, né, e ele estando presente ali, a temperatura também se eleva. Então, quer dizer, pH e temperatura de silagem são ótimos parâmetros para a gente avaliar. E são fáceis, né? Então, vamos começar a olhar isso, né? Hoje, um termômetro de espeto custa R$30, né? Um pH-metro hoje aí a gente consegue encontrar no mercado aí por R$30, R$40, né? Barato. Bom, e olha que interessante, o que aconteceu com o consumo dos animais, ó? Isso aqui é experimento científico, tá? Então, assim, o animal, todos os outros efeitos foram eliminados. O efeito aqui da diferença de consumo é por causa que o avanço aqui era menor, o consumo reduziu. Silagem quente, silagem deteriorada, o animal não gosta. Né? Achar que animal gosta de silagem quente é mentira, pessoal. Então, assim, esses animais consumindo uma silagem aqui mais estável, aumentaram o consumo e produziram mais leite do que aqui, ó. Isso aqui é a produção por lactação. E olha que outra coisa interessante, ó, a variação do consumo aqui, ó, variação muito menor, a variação aqui é altíssima. Olha quanto que variou esse consumo. Por quê? Imagina que até o odor, né, dessa silagem deve ter mudado, a palatabilidade, né? O animal começa a rejeitar.
Exatamente, e outra, você está tendo inconstância ali, né, no silo, né? Você está levando uma silagem que hoje talvez possa estar em um grau de deterioração, amanhã está outro, a temperatura elevada, o animal ele rejeita. Então, assim, você tem muita variação. Então, quer dizer, manejar o meu silo adequadamente não é simplesmente dizer que, beleza, meu silo está bonitinho, está controlado, mas isso tem reflexo no desempenho animal. Quem está gerenciando esse silo hoje em dia nas propriedades? Quase ninguém, pessoal. Avanço por dia, como é que a gente faz? Bate uma estaca no silo hoje, onde que ele está, na parede, daqui uma semana você volta e mede o avanço. Está dando tantos metros por semana, né? A gente tem que ter pelo menos um avanço aí de 40 centímetros por dia no verão, 30 centímetros no inverno. Talvez aí no caso de Rondônia eu colocaria 40 centímetros para todos, né? Para todo momento. Mas olha que coisa simples, mede a temperatura da silagem, temperatura está baixa, beleza, temperatura está alta, opa, vamos pensar o que nós vamos fazer. Mas vamos gerenciar, porque isso vai fazer diferença. Isso vai trazer benefício. Não vai, o benefício geralmente ele não é imediato na silagem, tá? Porque assim, geralmente nós temos que corrigir isso na próxima silagem. Mas eu tendo monitoramento, a gente começa a entender e refletir no que a gente precisa fazer, ok? Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, depois a gente pode aí abrir para discussão, 5 pontos que eu queria deixar para vocês aqui. O silo também é um indivíduo na propriedade. Foi o que eu falei lá no começo. Vamos lembrar isso. Encarem o silo de vocês como um indivíduo, né? Da mesma forma que a gente encara, né, um boi no confinamento como um indivíduo, a vaca, né, lá no leite como um indivíduo, a bezerra, o silo também é um indivíduo. Porque, assim, apesar de ele estar lá parado, querendo, ele está vivo, né? É um ser vivo o silo. Tem bactérias ali, tem uma população microbiana ali vivendo. Tá? Outra coisa, segundo ponto, sempre vai ter perdas no processo. A gente nunca vai imaginar que vai ser 100%. Tá? Sempre vai ter perdas. O nosso objetivo vai estar, é olhar para reduzir perdas. Tá? Terceiro ponto, não vamos esquecer do S do silo. Tá? Esse S do silo é onde está a oportunidade nossa de melhoria hoje. Começar a gerenciar isso daí, vai vir benefício aí, vocês podem ter certeza. Quarto ponto é investir no conhecimento para produzir silagem. Tá? O que a gente está fazendo hoje aqui, batendo um papo sobre silagem, nós estamos colocando ideia aí na cabeça de várias pessoas, com certeza. Né? Talvez um funcionário ele não pôde assistir, ou, né? Mas assim, levem a informação para quem está no dia a dia. Né? Leva um vídeo, hoje em dia está fácil, a internet tem um monte de material, mas levem o conhecimento para quem está no dia a dia lá, vai fazer a diferença para eles, tá? E por último, lembrar que cada propriedade vai ter seu sistema e suas necessidades, certo? Cada propriedade nós temos que olhar ali, ó, no local, não é porque o vizinho está usando Buchanan que nós vamos ter que utilizar Buchanan, né? Às vezes nós precisamos usar às vezes uma outra bactéria, ou às vezes nós precisamos colocar um trator maior, né? Ou às vezes nós precisamos comprar um air fry para fazer matéria seca. Né? Então vamos olhar para dentro da nossa realidade, né? É claro, sempre se amparar com técnicos bons, né? Eu acho que assim, hoje em dia, eu acho que esse é um papel hoje que a Vitasal está fazendo, né? A gente levar conhecimento, né? Pensar no todo, né? Então assim, hoje, por exemplo, tem técnicos aí no Brasil inteiro capacitados para auxiliar o produtor a fazer uma boa condução, né? E ajudar dentro da localidade dele ali o que ele deve fazer. Tá? Então assim, eu acho que isso é extremamente importante. No mais, eu queria agradecer, queria falar aí do Dr. Salles, tá? Que é um meio de comunicação aí que eu criei há algum tempo. Né? Nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook, que o objetivo principal do Dr. Salles é o quê? É levar informação, né? Transferir conhecimento. Né? Não é conhecimento do Dr. Salles, né? E nem eu sou o Dr. Salles, pelo amor de Deus. O Dr. Salles é uma comunidade que foi criada, que todo mundo pode fazer parte dela, né? E o objetivo disso daqui é levar conhecimento, independente da onde que seja. Então, esse é o grande
o grande cerne aí do Dr. Salles. Então, assim, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz, dentro dessas mídias sociais aí, vocês podem acessar. Também queria, aí tem um site aí que é o drsalles.com, lá tem tem alguns artigos, tem um pouco dos links dos vídeos que a gente tem no YouTube, né? Tem um pouco da história, tem algumas ferramentas lá, então eu convido vocês para visitar também esse site, né? Qual que é a paixão nossa aí? É silagem, tá bom, pessoal? A gente gosta de trabalhar com silagem, é uma das coisas aí que, né, que enaltece aí a vida no campo aí, que com certeza é um potencial para o produtor aí melhorar a eficiência. Tá bom, pessoal? Então, eu queria agradecer, tenho meu contato aqui, meu e-mail, agradeço a atenção de vocês, peço desculpas aí por ter avançado no tempo, né? Acho que eu avancei aí uma hora e um pouquinho, uma meia hora aí, mas enfim, mais uma vez a Vitasal, eu agradeço o convite, me sinto lisonjeado de estar aqui com vocês, parabéns aí pela empresa, né, que vocês têm conduzido aí em Rondônia, acessei aí, ainda não conheço vocês pessoalmente, né, mas assim, conheci a história de vocês, fiquei aí impressionado, e mais uma vez também a Yasmin aí, agradecer pelo contato, pelo convite aí e pela amizade aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Rafael. Antes, a gente abre para a pergunta agora, só antes, vou dar só um pequeno avisinho rapidinho. Coloca o folder, só para convidar vocês, já antes que o pessoal comece a sair, convidar vocês já para a próxima live. Nossa próxima live vai ser na terça-feira, com o Elton Cabral, da Gestap. Então, aí está aí o convite, convidamos a todos para a próxima live na terça-feira, no mesmo horário, às 7h30. O Elton Cabral, ele é diretor executivo da Gestap. Então, o tema da nossa próxima live é esse: gestão da rotina lucrativa na pecuária. Acredite ou não, o segredo é a gestão. Então, assim como o Rafael disse em relação à silagem, nós temos que começar a gerenciar a silagem, gerenciar a propriedade como um todo. Então, estão todos convidados. E agora a gente vai abrir para perguntas. Vamos ver aqui a primeira pergunta. Só ver aqui. Uma pergunta estrangeira, da Colômbia. Jorge, ele quer saber, Rafael, qual que seria a altura ideal de corte do milho, para silagem de milho? Qual seria a altura ideal? Olha, a altura ideal é dependente, sabe? Eu diria que a altura ela vai ser muito com base para qual tipo de animal que vai estar alimentando, né? Por exemplo, hoje tem propriedades de leite que têm elevadas produções por vaca que estão colhendo silagem com 40, 50 centímetros de altura, porque daí eu aumento a proporção de grãos, né? E melhoro e consigo dar toda essa energia e todos esses nutrientes que o animal precisa. Geralmente, vamos dizer, uma automotriz hoje, ela está cortando bem aí com 30, 35 centímetros, né, de altura. Uma máquina normal, de 15 a 20 centímetros. Então, assim, eu acho que vai depender muito de qual que vai ser a estratégia, mas por volta de 15, 20 centímetros, para quem precisa de volume, né, seria aí interessante. O negócio seria, então, qual seria o objetivo dessa silagem, né? Se ela seria só um volumoso mesmo para entrar em pequenas quantidades na dieta, ou se ela é representativa dentro dessa dieta, né? Exatamente. Vamos à próxima pergunta, então. Doutor, qual que é a sua experiência com silagem de capim-capiaçu? Qual seria o melhor dia de corte, né? Acho que seria até em altura, né, de corte também. E qual o nível de proteína que se alcança? Bom, vamos lá. O capiaçu, eu até tive uma oportunidade aí nesses dias atrás, estar estudando um pouco sobre ele, né? Ele é um capim que realmente ele tem uma produtividade extraordinária, né? Ele pode chegar aí a 50 toneladas de matéria seca por hectare, fazendo 3 cortes, né?
geralmente, né, o momento de colheita desse capim, assim, que a Embrapa recomenda é por volta aí de 110 dias, tá? Mas, assim, todos os cortes que eu vi de trabalhos, a matéria seca é de 20. Então, quer dizer, esse capim aí, ele vai chegar aí a quase 4 metros de altura, tá? Então, quer dizer, nós vamos nos esbarrar no problema da matéria seca, né? Então, independente do momento que nós vamos colher, não adianta que em 110 dias, 20% de matéria seca, né, a partir do momento que vai passar a aumentar esse período, nós vamos começar a ter redução no valor nutritivo, e nós não vamos ter muita melhoria em acréscimo de matéria seca, né? Então, assim, o que eu diria? Para o capiaçu, nós temos que considerar, se eu puder desidratar, que eu acho que é meio complicado, porque 4 metros de altura é diferente de um pânico, né, que não chega a tudo isso, é mais complicado. Então, assim, eu colocaria algum aditivo ali, um milho, né, um sorgo moído, uma casca de soja, né? E com relação à proteína, eu não vou saber precisar. Eu acho que assim, o teor de proteína vai depender muito do nível de adubação, né, de nitrogênio que vai alcançar. Mas eu acredito que é uma forrageira aí que ela pode ter variações aí, variando de 12 a mais de 15% de proteína bruta, se for bem manejada, né? Então, assim, isso vai ser muito dependente de como está o manejo agronômico dela. Ok. A próxima pergunta, acho que até já foi respondida, que seria qual que é o melhor material para o revestimento dessa silagem? Tá? A gente já respondeu, né, Rafael? Seria, então, a barreira de oxigênio, a dupla face, a lona e até aquela proteção, né, se possível. Sim. O inoculante ajuda significativamente na questão da perda de matéria seca? Sim. Eu acredito que sim, né? Foi o que a gente comentou ali. O que a gente almeja quando a gente inocula uma silagem é ter pelo menos uma redução de 5% nas perdas totais, né? Então, assim, se a propriedade está perdendo 20, a ideia é que ela vá para 15, né? Se ela está perdendo 25, a ideia é que ela vá pelo menos para 20, né? Então, assim, eu acho que 5%, apesar de descer o número, poxa, Rafael, até se a gente falar 3%, né? É um número muito pequeno, mas, assim, se eu comparo o custo do inoculante, né? E se eu coloco, assim, quanto que custa 3% de forragem, ela se paga muito fácil. Entendi. Vamos, então, para a última pergunta, Rafael, para a gente encerrar. O que se esperar de perdas na silagem de pré-secado de capim-mombaça? Olha, assim, tem vários fatores, assim, a perda ela vai ser muito inerente à propriedade, mas eu colocaria aí perdas médias de pré-secado também variando 20 e poucos por cento, né, de perdas. Vai depender muito da questão de tamanho de partícula, né, vai ser todo o conjunto da obra, mas eu colocaria aí perdas médias de 20% tranquilamente. Ok. Eu gostaria, então, de finalizar, agradecer novamente, Rafael, por ter aceitado o convite, de estar aqui conosco, agradecer a todos que nos assistiram, que ficaram aqui até agora, e a gente espera vocês na próxima terça-feira, então, com o Elton Cabral. Muito obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí, boa noite. Boa noite.